Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal focado em conhecimento para mais uma aulinha sobre séries, sequências e séries. Nós temos agora uma resolução, tá, de uma questão de divergência e convergência. Então, determine pelo teste da raiz se sequência converge e se sim, encontre seu limite. Tá, gente? Beleza. Então, vamos lá, professor. Nós temos n mais um elevado a n sobre n fatorial, certo, gente? O que acontece é que eu vou aplicar o teste da raiz. O teste da raiz nada mais é do que o professor substituir esse valor por raiz, tá, de n, aí esse valor dentro da raiz, como se fosse o nosso radicando, tá, gente? Então, nós temos raiz de n, aí n mais um elevado a n sobre n fatorial na raiz. Então, nosso radicando, ok? Beleza. Quando acontece isso, o professor tem assim, expoente n, índice n, quando eles são iguais, eu posso eliminar e reescrevo como sendo n mais um. Tá, gente? Beleza. Então, a parte de cima é um pouco mais tranquila. A parte de baixo, o professor não tem expoente n. Eu tenho expoente 1, então isso aqui é como se fosse n fatorial elevado a 1 sobre n, que eu reescrevo fora da raiz. Para mim reescrever para escrever fora da raiz, tá, gente? É mais ou menos assim. O que está na sombra, que está dentro da raiz, vai para o sol, fica em cima da fração. O que está no sol vai para a sombra, fica embaixo. Beleza, feito isso, tem que lembrar da nossa definição matemática, tá? N sobre Euler, salvo engano do professor. Mas se sobrar um tempinho, tá, gente? Eu explico pela fórmula para vocês, ok? Então é n sobre Euler. Salvo engano, professor, é isso. Então o que acontece? N mais um dividido por n fatorial elevado a 1 sobre n se torna sendo n mais um dividido por n sobre Euler. E aí é aquele esquema, tá, gente? Tá dividindo, inverte e multiplica. Quando o professor tem uma fração dividindo, tá? Eu inverto a fração e posso transformar a divisão para a multiplicação. Então, no caso, eu vou ter n mais um vezes, inverteu, Euler sobre n. Pessoal, aqui ficaria mais ou menos assim. Euler vezes n dá Euler, n, Euler vezes 1 dá Euler, tudo isso dividido por n. Daí nós teríamos que aplicar o teorema 13, 2 ou 13 do cálculo 1, tá, gente? Que eu dividiria tudo pelo maior expoente, eu iria dividir tudo por n, que vai acabar ficando, tá, gente? Fica o Euler, tá? Então o professor tem que ter esse cuidado ali. Então fica n mais um vezes Euler sobre n. Multiplicando, tá? Fica Euler vezes n, Euler vezes 1, dividido tudo isso por n. Quem quiser pode fazer isso sem problema nenhum. Mas quando você resolve a multiplicação, não esqueça, vai dividir tudo por n. Só cuide para não dividir o Euler, tá, gente? É como se o professor tivesse assim: divido o n por n, ou 1 por n, que seria o maior expoente que o professor tem da função inteira, tá? E eu divido n por n, porque o Euler é como se ele estivesse em evidência, tá? Ele não tem necessidade de dividir ele. Já está sendo dividido, tá bom? Então fica n dividido por n. Então, 1 sobre n, qualquer número sobre n, porque eu estou aplicando o limite de n tendendo ao infinito, tá, gente? Fica 1 sobre infinito. 1 sobre infinito, zero, tende a zero. Então, 1 mais zero. Aí, esse valor, no caso, essa soma, vezes Euler, n dividido por n dividido por n dá 1. Então, fica Euler vezes 1, que resulta em Euler 2,72, tá? Então, o nosso valor entra naquela parte de menor que 1 converge. Deixa o professor só confirmar aqui. Entra naquela parte que maior que 1 diverge, menor que 1 converge e igual a 1 inconclusivo, tá, gente? Então, como é Euler, Euler é maior do que 1. Logo, a nossa série, tá, gente, ela diverge, tá bom? Então, não se esqueçam dessa classificação, beleza, gente? Então, fechou por hoje.